Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 17 de outubro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta o desejo no seu coração, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida de uma maneira especial. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Eu iria ler apenas o verso de número 7, o versículo de número 7, mas eu vou ler aqui desde o princípio porque é muito interessante aqui o texto e é bom que a gente entenda, né, aquilo que Deus quer nos transmitir por meio da sua santa e poderosa palavra. E diz assim, no título da minha Bíblia: As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa, ele disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E ouvindo, pois, Asa estas palavras e a palavra do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Asa aqui, ele reinou sobre a tribo de Judá e Benjamim, né? Nesse período aqui já havia tido aquela divisão, né? Em Reino do Norte e Reino do Sul, né? O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, ficou com 10 tribos, e o Reino do Sul aqui, né? O qual Asa aqui reinou, então se constituiu como, né? Ele constituiu, era o Reino do Sul, né? Já falei aqui, e era 2 tribos, né? Benjamim e Judá. E Asa, quando a gente entra no contexto da história dele, Asa foi filho de Abias, né? Abiás, e neto de Roboão, né? E ele foi o terceiro rei que reinou aqui em Judá. E ele reinou um período ali de 41 anos. No tempo de Roboão e Abias, houve um encorajamento, né, na parte desses reis, para que a idolatria avançasse ali, né? Naqueles perímetros, né, os quais esses reis reinaram, né, o pai de Asa e o seu avô, né, Roboão. Houve um encorajamento da parte desses reis para as práticas pagãs ali dentro de Judá e Benjamim, né? Mas quando Asa começou a reinar, ele não foi no embalo nem do pai nem do avô, né? Ele procurou efetuar algumas reformas religiosas ali, né? Ele procurou, nos 10 primeiros anos praticamente do seu reinado, foi um momento de paz, né? Ele teve um momento, vivenciou um momento de paz.
Vale lembrar que nesses 41 anos de história que Asa reinou, teve muita paz, mas também muito conflito, né? Muitos conflitos, né? Que ele teve durante o seu reinado. Mas praticamente nessa primeira parte do reinado dele, nesses 10 anos que reinou paz, então Asa ali, ele se dedicou para fazer algumas reformas religiosas, né? Tirar alguns altares, os altares pagões, né? Ali de dentro de Israel ali, né? Limpar, né? Poder limpar o campo para que a adoração pudesse ali ser feita de uma maneira precisa em relação ao Deus de Israel, né? Então Asa, ele promoveu algumas reformas religiosas ali, né? Na medida do possível, ele foi querendo colocar as coisas em ordem, tirando os altares ali pagão, até a rainha mãe, que fala aqui, Maaca, né? Ele destituiu, né, na posição de rainha, porque ela colocou uma imagem ali de Azera, né? A deusa da fertilidade lá dentro também estava adorando ali, né? Então ele tirou ela do trono, né? Ou seja, para fazer com que as coisas pudessem andar certinho ali, né, durante o seu reinado, né. Então nessa parte aqui ele agiu de uma maneira muito precisa, né, muito certa diante da presença de Deus, né. Ele não seguiu o exemplo, né, de Abias, de Roboão, e ele procurou andar ali certinho, ou seja, tirar tudo aquilo que poderia de alguma maneira desagradar a Deus. É claro que quando a gente vai para todo o contexto aqui, em algumas partes aqui da Bíblia, vamos entender que essas reformas religiosas, elas a princípio foi de maneira parcial, né? Porque a gente vê que tem alguns perímetros aqui, outros lugares ali mesmo dentro da extensão do reinado de Asa, que ficou alguns altares ali, né? Ou seja, enfim, mas a gente acredita que Asa, ele fez o possível para acabar de maneira integral, né, de maneira total, com todos esses altares aí, né, que promovia e encorajava a idolatria, né, a deuses estrangeiros e assim por diante. E aqui nesse contexto que eu li aqui, então Deus levanta o profeta para dizer que tudo aquilo que Asa estava fazendo, como diz aqui no versículo de número 7, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ou seja, né, Deus dando ânimo aqui para o rei, para que ele pudesse permanecer firme, né, desenvolvendo o seu ministério, fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele ali para que ele pudesse fazer, que ele viesse a continuar fortificando o reino, como ele estava fazendo também, né? Fortificando, né, dando estrutura, protegendo, né? Ou seja, e Deus se mostrou com ele para que ele pudesse continuar cumprindo, né, a missão a qual Deus havia delegado para ele. A missão de Asa era reinar sobre Judá e Benjamim e fazer a coisa certa, andar diante da presença de Deus, né, abolir a idolatria, né, o paganismo ali de dentro, né, de Judá e Benjamim, e andar em conformidade com o querer de Deus. Nessa era a missão. E reinar, né? Reinar sobre o povo, levar o povo a observar os princípios da palavra de Deus. A incumbência que Asa tinha era essa, né? Era essa. O rei ali, no caso que estava na posição dele, tinha a incumbência de poder levar o povo a adorar o único Deus verdadeiro, né? Não por meio de imagem, por meio de nada, né? De idolatria nem nada, não. Era adorar a Deus, né? Ali diretamente, sem artifícios algum, né? Então Asa foi encorajado aqui por Deus, no contexto dessa palavra, pelo profeta, para que ele pudesse permanecer firme, promovendo essas reformas que ele estava fazendo ali. É porque Deus, com toda certeza, estava se agradando do trabalho de Asa. É por isso que Deus levanta o profeta para poder animar, porque a gente vê que quando Asa recebe essa profecia, ele cobrou ânimo, né? Se ele cobrou ânimo é porque ele estava de alguma maneira desanimado em relação a alguma coisa que ele estava, alguma dificuldade, alguma situação que ele estava enfrentando, né, naquele exato momento. Então Deus, conhecendo o coração do rei, Deus ele envia o profeta lá para poder fazer com que ele cobrasse ânimo, para que ele pudesse se reanimar
em Deus para que ele pudesse continuar fazendo essas reformas, né, que estava agradando ao coração de Deus. Mas o que eu queria dizer nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é assim, ó: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quem sabe você está aí fazendo a obra de Deus, está na seara do Senhor, né? Está fazendo algo que Deus colocou no seu coração para fazer. Quem sabe Deus te deu algum tipo de projeto e você tem executado, está fazendo, né? Mas de alguma maneira, quem sabe, você pode estar sendo muito criticado, criticada, ou quem sabe estão te dando pedradas, estão te caluniando, ou quem sabe pessoas estão desacreditadas de você em relação a essa obra que você está desenvolvendo diante da presença do Senhor. Ou seja, pode ser N fatores que possam levar você a, nesse exato momento, estar aí triste, né? Sem ânimo, para poder continuar executando esse projeto que Deus colocou nas suas mãos. Mas a palavra de Deus diz para que você seja forte, para que você seja forte e não desfaleça as vossas mãos. Ou seja, não desfaleça, né? Não perca a firmeza, continue firme diante desse projeto aí que Deus colocou nas suas mãos. Ainda que muitos não compreendam, ainda que muitos possam falar daquilo que não entende em relação a esse projeto que você tem, em relação ao seu ministério, ainda que possa vir as pedradas, as calúnias, as defamações, tudo isso acontece na vida do servo de Deus que está procurando viver uma vida de integridade diante da presença de Deus. Olha, você nem precisa fazer nada. Basta você ter uma chamada para você receber pedradas, para você ser mal compreendido, mal compreendida, para você ser apedrejado, para você ser apedrejada, para você ser caluniado, caluniada e assim por diante. Não precisa nem fazer nada, basta somente você ter uma chamada. Para você, meu irmão e minha irmã, ser mal compreendida, isso é fato, né? Isso é fato, acaba sendo até natural na vida daqueles que Deus chama para executar um tipo de projeto diante da sua santa e poderosa presença. Vem perseguição, vem calúnia, vem levante, vem pedrada, vem tudo o que você imaginar de negativo. Mas em tudo isso, o importante é eu te lembrar que quem te chamou para a obra foi Deus. Quem te chamou para andar com Ele foi Deus. Quem colocou esse projeto no teu coração foi Deus. Então, você tem que se preocupar em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E deixa os críticos, deixa os que estão de fora, deixa que Deus cuida. Não precisa se justificar. A Bíblia fala que é Deus quem nos justifica. Não precisa perder tempo para você poder explicar o que você está tentando desenvolver diante da presença de Deus, especificamente fazendo algo, né, que Deus colocou na sua mão para que você faça. Não perca seu tempo, né, se explicando, querendo agradar a todos, que você não vai conseguir. Por mais que a gente tente, não vamos conseguir agradar a todos. Jesus, a gente sabe, o Senhor Jesus, ele não agradou a todos. Vai ter pessoas que não vão gostar de você pela maneira que você é, pelo teu ministério, pela tua chamada, né? Você nem precisa ter feito nada, não vão gostar de você, simplesmente pelo fato de você ser quem você é. Mas tem pessoas que vão te amar, vão estar do seu lado justamente por quem você é. Você entende? Então, aceite que você e eu não vamos conseguir agradar a todos, os críticos vêm, né? Ou seja, e nós devemos se focar naquilo que Deus tem para nós. Lembrando também, meu irmão e minha irmã, que Deus não tem culpa dessas circunstâncias negativas, embora Ele permita que você possa estar enfrentando nesse exato momento. Ele não tem culpa de nada disso. Essas coisas ruins e negativas que muitas vezes nos sobrevêm, acontece. Ele permite, mas não é culpa dele. Então, meu irmão e minha irmã, ainda que você esteja desanimado aqui, por conta de toda essa desenvoltura que você está tendo, de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus e cumprir o ministério que Deus colocou na sua mão, mas quem sabe você, por meio de algumas provas, lutas, dificuldades, você ficou aí, abaixou a guarda por um momento, né? Está aí triste,
Não, mas Deus vem falar para você aqui nessa manhã, por meio dessa palavra, sede firmes, né? Não desfaleçam as vossas mãos. Tudo que você está fazendo aí, diante de Deus, pela obra de Deus, há uma recompensa da parte de Deus para a tua vida. Há uma recompensa. Deus, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, deixa eu correr nela aqui rapidinho. Capítulo 4 diz assim, ó. Capítulo de número 4, verso de número 3 fala, ó. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Cada esforço que você está empreendendo, meu irmão e minha irmã, para servir os santos, para fazer a obra de Deus, para cumprir a chamada que Deus colocou sobre a sua vida, Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está passando, né? Nada está passando despercebido diante dos olhos de Deus, né? Então permaneça firme. Permaneça firme. Eu queria achar um outro versículo aqui, mas fugiu da minha mente. Mas eu te falo, permaneça firme, fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você faça. Siga adiante, né? Siga adiante. Eu sei que pelo Espírito, o Espírito de Deus já está renovando as tuas forças aqui hoje. E permaneça, porque é uma recompensa para tudo isso que você está fazendo. Cada lágrima que você tem derramado, meu irmão e minha irmã, diante do altar do Senhor, Deus está vendo, Deus está recolhendo por meio do anjo, né? Como diz o Salmo, o salmista, essas lágrimas estão sendo postas em um odre, né, lá no céu. Ou seja, Deus está vendo, Deus está contemplando o teu sofrimento, as tuas dificuldades, tudo que você tem enfrentado, para permanecer na presença dele, fazendo aquilo que ele colocou nas suas mãos para que você faça. E pelo que eu entendo na palavra, Deus está se agradando da sua obra, desde tudo isso que você está fazendo diante da presença dele. É por isso que ele me trouxe aqui nessa manhã, na qualidade de servo de Deus, para poder liberar essa palavra para a tua vida. E é por isso mesmo que eu creio que o Espírito de Deus já está renovando as tuas forças nesse exato momento aí, trazendo alegria no lugar do desânimo, trazendo força no lugar da fraqueza, mostrando para você que Deus tem se agradado de ti, meu irmão e minha irmã, até nesse exato momento, e que você deve lutar, deve continuar, porque é uma recompensa para esse trabalho que você está desenvolvendo diante da presença do Senhor. Ele está se agradando das suas obras, então permaneça, meu irmão e minha irmã. Permaneça firme, lutando, avante, porque Deus está no controle de tudo e há uma recompensa. Cada lágrima que você chora nos altares do Senhor há uma recompensa, há uma resposta. Cada esforço que você emprega para poder fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, Deus ele vai te recompensar, vai te ajudar, o nome dele vai ser glorificado. E enquanto você se preocupa em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, Deus cuida da sua família, Deus cuida das suas finanças, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida de tudo aquilo que diz respeito a você. Entende? Enquanto você cuida da obra, das pessoas, se preocupa com as pessoas, então Deus ele cuida de você. E no final, o nome de Deus vai ser glorificado. Acabou a luz aqui agora, eu estou vendo. Acabou de dar um apagão aqui. Então, meu irmão e minha irmã, permaneça firme diante da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Permaneça, por mais que você esteja no vale ou no deserto, mas Deus está contigo, você está fazendo justamente aquilo que Deus chamou você para fazer. Então continua, que ele está se agradando. Há uma recompensa para tudo que você está fazendo diante da presença de Deus. Há uma recompensa, então continue, não pare, siga avante. Deus é contigo e no momento oportuno, essas causas que você tem colocado em oração diante do altar de Deus, ele